Bom, quando você está trabalhando com a distribuição normal, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é justamente saber se aqueles dados eles seguem uma distribuição normal. E existem diferentes formas de você fazer isso. Uma forma de você verificar se um dado ele é normalmente distribuído é você utilizar um gráfico, que nesse caso específico pode ser um histograma como esse aqui que vocês estão vendo. Então o histograma ele é muito utilizado para você verificar se os dados seguem uma distribuição normal. Então vamos ver esse exemplo aqui. Nesse caso aqui eu estou utilizando a variável speed do dataset car. Eu estou colocando que a probabilidade é true e aqui eu estou colocando o nome apenas desse meu gráfico. E aí eu gero esse gráfico aqui sem essa linha. E aqui já dá para a gente perceber que esse gráfico, de certa forma, segue uma distribuição normal. Não é perfeita, mas se assemelha com a distribuição normal por conta do seu formato. E aí a gente também pode criar essa linha aqui vermelha que vocês podem ver através desse comando aqui. E aí já dá para a gente ter uma maior clareza que, nesse caso específico aí, esses dados se assemelham à distribuição normal. Outra forma de você verificar a normalidade dos dados é você utilizar o que a gente chama de gráfico QQ. Esse gráfico QQ, basicamente, ele verifica se os pontos se concentram em torno de uma reta. E quanto mais esses pontos se concentrarem próximo dessa reta, então significa que segue uma distribuição normal. Vejam esse exemplo aqui, eu estou utilizando aquele exemplo anterior, eu tenho um dataset cars, eu tenho uma variável speed, e aí de forma semelhante aqui eu tenho o nome, né, do meu gráfico, e eu também tenho aqui o símbolo que eu vou estar utilizando, que é apenas essa bolinha, que é representado pelo 19. E aí veja que nesse caso, com essa primeira função aqui, eu só vou gerar os pontinhos, e aí com essa outra função aqui, eu vou gerar uma reta. Então dá para a gente perceber que esses dados seguem uma distribuição normal, porque eles estão muito próximos da reta, embora tenha alguns que são um pouco mais espalhados. Bom, além desses gráficos, a gente também pode estar utilizando alguns testes para verificar se os dados seguem uma distribuição normal, que é o caso do teste de Anderson-Darling e o teste de Shapiro-Wilk. E eles verificam justamente se os dados seguem uma distribuição normal. Mas é importante eu ressaltar para vocês aqui uma coisa. Se as amostras forem pequenas, o mais indicado é você utilizar o Shapiro-Wilk. Já se você tem uma quantidade maior de dados, ou seja, mais do que 50, então o recomendado é você estar utilizando você está utilizando o teste de Anderson-Darling. E eu vou estar explicando agora para vocês como é que funciona cada um desses testes. Mas antes eu só quero ressaltar para vocês uma coisa, que é muito importante também vocês estarem utilizando o histograma ou o gráfico de QQ junto com esses testes, pois um pode complementar o outro. Vamos aqui para o teste de Shapiro. Para você utilizar esse teste de Shapiro, basta você utilizar essa função aqui, que é chamada de Shapiro.test, e você vai estar utilizando amostras que são pequenas, menor do que 50. E aí você tem essa hipótese aqui, que esse teste vai estar testando. A hipótese nula é que a amostra segue uma distribuição normal, e a hipótese alternativa consiste que a amostra não segue uma distribuição normal. E aí o que vocês têm que verificar é se o valor de P é menor do que 0,05. Se o valor de P for menor do que 0,05, então vocês aceitam a hipótese alternativa de que os dados não seguem uma distribuição normal. Vamos agora fazer um teste. Vamos utilizar aquele dataset que a gente utilizou anterior, que é o CAS, e a variável speed. Veja aqui que eu estou utilizando o Shapiro teste, e aqui dá para a gente ver o resultado do P. Como a gente pode ver aqui, o P é maior do que 0,05, e isso indica para a gente que a amostra segue uma distribuição normal. Já para o teste de Anderson-Darling, você tem que utilizar essa função aqui, ad.test, e ele é utilizado para verificar a normalidade de amostras grandes, quando você tem mais do que 50. Então as hipóteses aqui são semelhantes às hipóteses que a gente viu anteriormente. A hipótese nula é que a amostra segue uma distribuição normal. A hipótese alternativa é que a amostra não segue uma distribuição normal. E se o valor de P que for obtido for menor que 0,5, significa que a gente pode estar aceitando a hipótese alternativa de que a amostra não segue uma distribuição normal. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar esse pacote que é chamado de North Test. E aí você pode utilizar esse comando aqui. Depois você precisa carregar esse pacote utilizando esse comando require. E aí, veja que nesse caso aqui eu estou atribuindo a x, eu estou gerando aleatoriamente 200
200 amostras que seguem uma distribuição normal, com média 2,5 e desvio padrão 0,1, e estou atribuindo a X. Depois eu estou fazendo o teste de Anderson-Darling. E aí, como vocês podem ver aqui através do resultado, o valor é maior do que 0,5, então isso significa que nesse caso a amostra segue uma distribuição normal. Uma coisa aqui que é extremamente importante eu ressaltar com vocês, pessoal, é que quando vocês estão trabalhando com dados, pode ser que apareçam outliers. Mas o que é um outlier? Então, um outlier é um valor que foge da normalidade, que pode causar anomalias nos resultados. Então, toda vez que você estiver trabalhando com dados, é importante você verificar esses outliers, porque se tiver outlier nos seus dados, pode resultar que seus dados não sigam uma distribuição normal justamente por conta desses outliers. Então, você precisa dar uma verificada nesses outliers e muitas vezes você precisa remover esses outliers. Bom, é importante ser ressaltado aqui que no R não existe uma função para remover o outlier, mas não é difícil de você estar fazendo isso não, de você estar removendo esses outliers. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Aqui embaixo eu estou gerando dados que seguem uma distribuição normal, como vocês podem ver aqui através do 10, mas eu estou atribuindo dois valores, eu estou atribuindo o 5 e o 10, que foge aqui dessa amostra normal, porque veja que nesse caso aqui, como eu não coloquei a média e o desvio padrão, então a média é 0 e o desvio padrão é 1. Então o 5 e o 10 ele vai estar bem fora desses dados. E aí como é que eu faço para identificar se tem outlier? Basta utilizar a função boxplot. Aqui. E aqui ó, você tem um boxplot e como vocês podem ver, existem esses dois pontinhos aqui. E esses dois pontinhos aqui significam os outliers. E aí, como eu falei para vocês, dependendo dos seus dados, às vezes é necessário você remover esses outliers. Como é que a gente faz para remover esses outliers? É bem simples. Basta a gente estar utilizando esse comando aqui, ó, que é chamado de boxplot.stat x cFromOut. Esse comando aqui vai te dar os outliers, que são justamente esses pontinhos. E aí você pode simplesmente pegar, através dessa função que eu tenho aqui, você vai estar pegando justamente os valores que são diferentes desses outliers e está atribuindo a x. E se eu plotar novamente o boxplot, como vocês podem ver aqui, ó, os outliers foram removidos. Só ressalto que realmente é muito importante vocês terem cuidado com outliers. Os outliers podem trazer ruído para seus dados e muitas vezes você não consegue identificar a distribuição por conta dos outliers. É importante aqui também ser destacado que se seus dados não forem normalmente distribuídos, vocês têm duas opções. Uma forma de você fazer é você transformar os dados amostrais aplicando uma função para que os dados se ajustem a uma distribuição normal. E outro caso que vocês podem fazer é realizar testes não paramétricos. Esses testes não paramétricos serão discutidos mais na frente. Pessoal, aqui eu tenho um conjunto de exercícios que eu recomendo que vocês façam para que vocês possam aprofundar o conhecimento e praticar também o R.